Boa. Fala aqui. Fala, Caião, tudo bem? E aí, meu, beleza, cara? Beleza, e você? Quanto tempo, hein, velho? Porra, Verdade, verdade. Cara, acho que a gente não se vê desde a época do colégio, hein? é verdade. Acho que desde a época do colégio a gente até se fala, às vezes, pelo WhatsApp, pelas redes, mas pessoalmente ou conversando mesmo faz muito tempo. Exato. E aí, E bora aí, para Gui, nossa live? bora? Vamos falar Bora. aí desses temas que a gente combinou aí. Acho que você tem. Vou te apresentar aqui, você me disse que falta alguma coisa. Você é CEO e fundador da Ucorp, primeira startup de tecnologia e soluções de mobilidade corporativa focada em veículos elétricos do Brasil. Exato. E aí, enfim, a gente pode falar um pouco dos impactos do coronavírus na mobilidade aqui no Brasil e no mundo, as responsabilidades das empresas, né, com relação à mobilidade dos seus funcionários e Importante. o rodízio mais rígido aqui em São Paulo, que começou ontem, e também as soluções e protocolos de proteção na retomada. É Aham. isso aí, né? Bastante assunto. Isso aí. Bastante assunto. Cara, hoje na Ucorp a gente está tendo bastante desafios, né? Na questão de mobilidade urbana. Acho que teve impacto muito grande, né? O Mandetta, no começo da pandemia, na primeira semana, nos primeiros discursos dele, ele falou bastante sobre os impactos na mobilidade. Né? A gente tem uma API, né, uma integração com o sistema da CETESB na nossa plataforma, onde a gente acompanha a qualidade do ar também. Então, cara, é nítido, né? Tirar uma foto antes da pandemia do mesmo lugar e depois da pandemia, cara, o céu azulzinho, então diminuiu muito a questão, né, dos poluentes, né? Então aquela crosta cinza na cidade já sumiu. E esse impacto é um impacto muito semelhante à substituição de carros a combustão por veículos elétricos, né? Então já foi comprovado isso em países da Europa, né, que conforme vai substituindo a frota por veículos elétricos, você vai diminuindo a incidência, né, de poluentes e, ao mesmo tempo, você também melhora o trânsito, porque é a história do Smart Citizen, né? Então, não existe Smart City sem Smart Citizen. Então, os cidadãos inteligentes, principalmente o cara que está com isso aqui no bolso, né? A gente acaba fazendo hoje, né, até explicando um pouco do que a gente faz na Alcorp. A Alcorp é uma startup de tecnologia, né? Então a gente é muito focado em soluções de mobilidade corporativa, que a gente entende que é o grande, né, o grande sintoma que as cidades têm, que é a hora do rush. Né? Eu falo sempre o que é a hora do rush, né? Gente se mobilizando para ir trabalhar e depois a gente voltando, e as cidades param praticamente, né? Então, São Paulo caiu uma chuva, travou a cidade. E era o nosso normal, né? Isso é talvez seja uma das primeiras mudanças nossas aí, né, depois do Covid, entender que aquilo não é normal, cara. Aquilo não poderia ser normal, né? É, até um dos pontos, né? Hoje saiu uma matéria nossa no caderno de mobilidade do Estadão. A gente falou bastante sobre, né, sobre os impactos dessa não mobilidade, né, que a gente está chamando, das pessoas estarem em casa, fazendo home office. Né? Então, tem gerando impactos muito positivos. E o nosso trabalho, né, principalmente o propósito da Ucorp, daqui para frente, é trabalhar para que esse novo normal se mantenha. Né? Então, conscientizar as empresas, conscientizar as pessoas e usar a tecnologia para que isso se torne realidade. Cara, isso é muito legal. Eu estava vendo uma pesquisa da ideia Big Data, que um amigo meu, Maurício Moura, que mandou como artigo. O Brasil ainda resiste ao home office. Assim, a gente tem tanto dos colaboradores como dos patrões, mesmo com os avanços, muita gente foi obrigada a aderir, tem gente que resiste ainda. E só que isso é uma tendência mundial e realmente não faz sentido. Você tem um Uruguai, 3 milhões de pessoas todo dia saindo da Zona Leste para ir para a Zona Sul na cidade, né? É uma loucura. Então, eu acho que essa mudança vai mudar a relação nossa com a cidade. Mas eu queria te perguntar a questão do compartilhamento de carros, por exemplo. Você trabalha Uhum. com isso. Né? Eu vi que na Europa isso já está mais consolidado. Em Berlim você tem os carros elétricos bem claros, os pontos, tal, é bem simples, é que nem pegar uma bike. Como que está isso no Uhum. Brasil? Como é que estava antes do coronavírus, em São Paulo, por exemplo? A gente, né, a Ucorp, ela é uma pivotagem, né, o spin-off da Urbano. Né? A Urbano foi a primeira empresa de compartilhamento de carro da América Latina. Né? Então, lá em 2018, né, a primeira formação da empresa
era uma empresa de compartilhamento de carros elétricos, né? Só, cara, teve muito problema, mas muito mesmo. Se você acha que, cara, Yellow Bike teve problema de vandalismo com bike, a gente teve todo tipo de problema que você imagina, carro queimado, carro roubado, problema de regulamentação, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. Acho que a gente tem alguns problemas aí de cruzamento de dados, então, né, o Detran de São Paulo, que não tem integração com o banco de dados de outros Detrans, então o grande benefício de você ter um carro elétrico num centro urbano, que não tem rodízio, né, você tem isenção de IPVA, você acaba tendo, cara, muito mais dor de cabeça, porque você acaba tomando a multa, você tem que recorrer, né, a mesma coisa, o IPVA você tem que pagar e depois pedir a devolução, né, então tem muitos processos ainda que precisam ser evoluídos que lá plataforma da BMW de compartilhamento de carros lá na Alemanha, é super simples, né? Então, as regulamentações para carros elétricos aqui no Brasil tem que ter um olhar mais criterioso. Eu acho que isso vai começar a acontecer agora, né? Acho que até dentro desse decreto do novo rodízio já tem lá uma resolução que os carros elétricos e híbridos podem rodar, né? Não tem a restrição de dias pares e ímpares, né? Então, a questão do compartilhamento de carro ainda tem um problema cultural, né? Então, o cara fala, né, igual a Yellow Bike, não era meu mesmo, né? Então, era comum você passar e ver uma Yellow jogada no Rio Tietê, né? Você vê, né, crianças brincando com ela destravada, né, os próprios patinetes, né? Então, isso é um problema que todo empreendedor que trabalha com mobilidade no Brasil tem, que é o custo Brasil, né? A gente teve, inclusive, muita rejeição de fundos de investimento, né? Então a gente perdeu muito tempo, o startup vive, né, fazendo captação, então a gente perdeu muito tempo com alguns fundos de investimento, porque a hora que chegava nos finalmente, os caras iam entender o modelo de negócio e via que, cara, realmente isso funcionava na Europa, funciona nos Estados Unidos, mas quando chega aqui no Brasil a gente tem um problema cultural aí de legislação que depois complica muito o modelo de negócio, né? O famoso cash burning, que eles chamam, que é queima de dinheiro. Pessoal, para você ter uma ideia, eu ajudei o pessoal da Tembice, da Bike do Itaú, a conseguir autorizar as estações de compartilhamento na subprefeitura da Sé, que pega talvez a região mais irrigada de transporte de São Paulo. Pega Bela Vista, Higienópolis, Santa Cecília, República. E ficou 2 anos sem ter, porque a burocracia não andava. Eu falava, pô, que adianta você fazer a ciclovia, a ciclofaixa, se você não põe bike compartilhada, se você não estimula o modal? Então é muito difícil, cara. O Brasil realmente a gente tem que lutar para romper essas barreiras. Mas eu sou um otimista, Gui. Eu até ia te também sou muito, perguntar. cara. Você também é. Pô, a gente conversou no carnaval, você falou, pô, você veio com a ideia do trio elétrico Exato. mesmo. Elétrico, 100% elétrico. Pô, isso seria muito bacana. Até o pessoal da Ambev achou muito legal a ideia, né? Mas, infelizmente, por conta até do modelo de negócio, porque hoje eles não são donos do caminhão, né? Então, eles têm uma parceria com a Volkswagen e a montadora cede esses caminhões para eles fazerem testes ainda. Então, teoricamente, a gente tinha que pedir para a montadora, né? Então, cara, aí Não dava tempo, né? não dava tempo, mas seria uma ideia muito bacana, porque você é um fulião, você sabe disso. A pior coisa que tem é você andar atrás do trio ali tomando fumaça de diesel na cara, né? Então, acho que um caminhão elétrico, um trio 100% elétrico, seria uma ótima solução também, né, para os blocos de carnaval. O Gui, o que você tem para dizer para a gente da questão da responsabilidade das empresas com relação à mobilidade dos seus funcionários? Você acha que tem assim, a cultura da empresa e pensar um pouco a contribuição dela na sociedade influencia? Tem um peso forte? Cara, eu acho que das principais mudanças desse novo normal, que a gente falava, cara, aquilo que estava acontecendo antes não era normal, vai ser as empresas se preocuparem e tomarem alguns tipos de precaução na questão da mobilidade dos funcionários. Eu acho que o primeiro impacto que vai acontecer é a diminuição as distâncias vão diminuir, né? Então, cara, as empresas vão começar a achar coworkings e achar pontos para esse funcionário poder trabalhar mais perto da casa dele e não ter que se deslocar até a empresa. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é uma coisa muito grave que acontecia, né, principalmente em grandes empresas até antes do Covid, é que, cara, a empresa dava ali o vale transporte para o funcionário e achava que já tinha feito o papel dela na questão da mobilidade do cara, né? Mas não é bem assim, né? Então, você sabe disso, se você é paulistano, cara,
tipo, andar no metrô ali, né, no rebanho do gado ali, naquele metrô Pinheiros ali, né, cara, é agoniante. A Praça da Sé, né, o metrô Sé, às 6 da tarde. Eu tenho até uma história boa, você que é corintiano também. Uma vez eu levei um cliente meu, na época da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, na verdade, a gente tinha o Corinthians como cliente na nossa consultoria, e o cara queria porque queria conhecer a arena, né? A arena onde tinha sido a Copa do Mundo. E aí eu fui levar o cara, não andava, o nosso escritório na Vila Olímpia, eu não conseguia sair da Vila Olímpia, eu falei, vou de metrô, né? Não tem problema, o cara é gringo, americano. Cara, foi a pior experiência que o cara já teve na vida dele, né? Saca? Tipo, enfiei o cara no metrô Sé pra fazer a baldeação, a galera gritando, vai Corinthians, e cara, e vai gringo, e ele gritava Corinthians, Corinthians. De alguma forma foi divertido para ele. Mas, cara, o cara teve contato ali com uma realidade que é aquilo. As empresas realmente achavam que a responsabilidade dela era aquilo. Eu vou te dar um passe e se vira para vir pra cá. Né? E agora, cara, não vai mais ser assim. Né? As empresas vão ter que ter uma preocupação maior nessa questão de estruturar a mobilidade dos funcionários. Essa mobilidade vai ficar cada vez mais individual, né? Então, ônibus fretado. Cara, qual empresa que hoje vai, né, se responsabilizar de enfiar um monte de gente dentro de um ônibus fretado, né? Então, eu acredito que tanto a mobilidade individual elétrica, né, bike, patinete, monociclos, até a questão de aumentar, né, a frota de veículos elétricos menores, né? A gente já está fazendo alguns projetos para algumas empresas, né, com veículos elétricos menores, justamente porque a empresa, esse cara que usava o coletivo, né, tanto o fretado da empresa quanto o transporte coletivo de São Paulo, cara, a empresa tem que evitar que esse cara pegue essa aglomeração, porque senão daqui a pouco ele vai estar levando um inimigo invisível para dentro da empresa e vai ser devastador. Né? Então, eu acho que um dos principais impactos dessa grande mudança que vai ter no mundo vai ser esse olhar mais criterioso para a responsabilidade das empresas quanto à mobilidade dos funcionários. Né? E a gente está falando de empresas aí que tem 5, 6 mil funcionários, bancos que têm, né, 40, 50 mil funcionários. Né? Então, o romantismo do do home office vai acabar em algum momento. Né? As pessoas vão ter que voltar para as suas estações de trabalho, né? A gente vai voltar para a nossa rotina normal e as empresas vão ter que se preocupar com isso. Né? Então, a questão da contaminação, aí eu acredito que a gente está já tendo esse contato com algumas empresas que são clientes nossas e já está sendo tema aí de comitês de crise e até antes, empresas que não tinham isso dentro do compliance da empresa. Né? Então, eles agora, dentro do compliance da empresa, alguns funcionários vão ter que cumprir protocolos de higienização, inclusive no transporte. Né? Então, isso vai ser uma grande mudança, vai ser uma grande transformação que vai acontecer na mobilidade urbana. E só para atualizar aí, a gente, ano retrasado, eu fui o relator, né? A gente aprovou uma lei de mudanças climáticas, aqui uma mudança na lei de São Paulo, que obriga essa concessão de ônibus aí a renovar a frota para 100% elétrica em até 20 anos. Eu queria que fossem 10, mas a realidade das empresas não permitiu. Sabe como é, esse sistema é difícil. Então, em 20 anos vai ter que renovar a frota inteira por elétrico ou não emissor dos gases poluentes, que o elétrico é hidrogênio, não tem outra tecnologia hoje, mas... porque os ônibus e os caminhões são os principais emissores de metais pesados, embora a frota seja menor do que as de veículo e moto, que também tem o seu peso. Então, acho que São Paulo vai caminhar. Uma coisa que me incomoda muito é a falta do apoio à bicicleta, né? A bike como um modal sério. É claro que a gente não pode ir para aquela discussão também utópica. A gente sabe que São Paulo são distâncias grandes, tem subidas e descidas, mas a bike como parte do trajeto para chegar no transporte coletivo, ela é fundamental. Mile, né? E não tem. A carga tributária na bike é errada, você tem um desincentivo muito grande, principalmente na elétrica, e a própria malha de ciclovias mesmo, decentes, com segurança, enfim. Mas eu acho que é um dado muito legal. No ano passado, quando estava no auge do serviço da Yellow Bike, aumentou 240% a venda de bikes no varejo. Né? Então, o que acontece? E esse impacto também acontece no mercado de veículos elétricos. Porque a partir da hora que você tem a experimentação, né? Então eu usava sempre o exemplo, né, de um dos nossos sócios, que ele morava perto do escritório, né? Então a gente tinha um escritório na Vila Olímpia, ele morava em Moema,
E, cara, ele descia de carro todo dia porque nunca tinha bike para ele usar. E quando ele conseguia arrumar uma bike, ou uma Yellow, ou alguma outra bike, ou tava quebrada, ou, cara, tipo, a bike chinesa. Então, você não tinha um conforto para andar de bike, né? Só que aí o cara conseguiu fazer uma, duas vezes e viu que não caiu nenhum braço, nenhuma perna, e ele gastou, tipo, R$ 6 para fazer um trajeto que ele demorava 40 minutos, né, de um bairro para o outro, e ele conseguiu fazer em menos de 10 minutos. E aí o que ele fez? Ele foi lá e comprou uma bike top, né, e na Decathlon, né, até um abraço para os nossos antigos clientes da Decathlon, e ele foi lá e comprou uma bike top. Né? Então, acho que muito do que acontece dentro dos serviços da cidade, quando você oferece esse serviço, a experimentação, você aquece o mercado. Né? Então, eu fiquei muito triste, né, quando eu fiquei sabendo que ia descontinuar o serviço da Yellow Bike, né, e da Green dos patinetes, porque era um grande avanço. Né? Eu, na época, no ano passado, eu estava morando lá no Jaguaré, lá perto da USP, ali perto do Invest São Paulo, ali, né? E, cara, ali é caótico, ali não tinha o que fazer. O last mile, né, do trem pro outro lado, ou você pegava aquela ponte que era super escura e perigosa, minha mulher nunca andou sozinha lá, ou você pegava uma bike e ia, porque o ônibus não atravessava. Enfim, tem muito problema também nessa questão, né, que eu acho que você pode falar um pouco também sobre cenários atuais e evoluções do cenário do transporte público em São Paulo, porque isso é uma coisa que lá fora eu presto bastante atenção, né, na questão da integração, né, como você falou, né? Então, pô, é muito fácil, pô, você está em Nova York, né, você está em Amsterdã, né, você está em Londres, né? Então você tem essa conexão que você pega o trem ali, pega o metrô aqui e você vai para lá e tem um patinete, tem uma bike. Então acho que esse olhar para a mobilidade urbana ele tem que acontecer, né? Eu fiquei muito triste de verdade quando, né, teve a descontinuidade dos serviços da Yellow, mas eu acredito que agora, pós pandemia, outros serviços menores vão começar a pipocar. Tá? Então, acho que isso é uma tendência, né, que já aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, não sei se você viu, parece que em Paris, né, depois que já liberou gradualmente, né, o isolamento social lá em Paris, eles já aumentaram, não sei quantos, 100, 200 quilômetros de ciclofaixa na cidade, e o governo está incentivando que as pessoas usem bicicleta, andem a pé, a mobilidade individual e máscara salvam. Né? Acho que a gente vai começar a levantar essa bandeira aí. Né? Com certeza. Aqui no Brasil a gente resiste muito. Eu lembro quando foi feita faixa exclusiva para ônibus, teve gente que reclamou porque está tirando a faixa do carro. Pô, um ônibus tira 50 carros da rua. Então, Exato. assim, é claro que tem execução ruim também, às vezes, de boas políticas. Mas o brasileiro é fogo, a gente é resistente, né? E é uma questão de lógica. Você tem que priorizar. Por exemplo, eu sou contra fazer um parque no Minhocão, né? Embora seja bonito, essa coisa de quem quer passear, o visual ali em cima, tal, tipo um highline paraguaio brasileiro. Embaixo é uma tragédia. Quem mora na região ali sabe que ali é um tampão de fumaça, é horrível. E aquilo ali está antigo, precisa de uma reforma muito cara para manter em pé, quanto mais para adaptar. E aí o argumento sempre vem a questão do carro. Eu falei, gente, é uma questão de matemática. Quantos carros cabem ali em cima? Faz a continha, uma pessoa por carro, duas faixas em cada sentido. A hora que trava a radial ou a 23, trava lá em cima, Francisco Matarazzo, a mesma coisa. Então não serve para escoar o trânsito no horário de pico, não escoa. É uma grande fake news. Então, você vai priorizar meia dúzia de carros, falando entre aspas, tá? Dá uns 60 mil carros que circulam no horário de pico. Você vai priorizar esses carros que vão ficar parados ali em cima, ao invés de você desmontar aquela estrutura, fazer aquela região toda respirar, você faz um corredor de ônibus decente embaixo, uma ciclovia decente, porque aqui tem embaixo hoje é uma vergonha, né? Você fica driblando as colunas e tem atropelamento, uma coisa horrível. E aí as pessoas ficam naquela coisa assim, e aí a gente tem apoio no desmonte porque as pessoas são contra o parque, mas não porque elas enxergam que você recupera uma região. Então o Brasil é muito resistente. Mas eu acho que com a internet, com as pessoas tendo acesso a outras experiências no mundo, a gente consegue trazer inovação. Uma coisa que eu ia te perguntar era sobre a questão do rodízio novo, que começou a vigorar ontem. Né? Ontem foi o dia ímpar e hoje é o dia par. Como que você avalia aí? Cara, na verdade, até no primeiro dia que divulgaram, na semana passada, eu fiz um post no meu LinkedIn. Né? Num primeiro momento, eu achei que faltou de diálogo. Né? Eu acho que hoje a gente já tem, assim como, né, vamos levar para o lado das fintechs. Né? Então, quando a CVM, o Banco Central, tenta fazer alguma regulamentação, né, sobre cartão de crédito pré-pago, sobre desbancarização, sobre conta digital,
eles chamam as fintechs, chamam as startups, né? Existe um diálogo para chegar na melhor solução. E no primeiro momento eu achei que faltou diálogo, eu acho que no primeiro momento eu achei que faltou até um pouco de planejamento e bom senso, né? Porque você proibir é algo muito, né, muito radical. Eu achei que a tomada de decisão foi um pouco radical, mas, cara, depois do que aconteceu no final de semana e nesses últimos dias agora, eu tô começando a mudar minha opinião, graças a Deus, que, cara, a gente tinha sim que tomar uma medida extrema para as pessoas pararem de sair de casa. Né? Eu moro aqui na Saúde ainda, moro do lado aqui da Ricardo Jafé. Eu, alguns dias, saía para correr na Ricardo Jafé, fizeram assim com uma faixa ali, né, que fizeram do lado de lá ainda, é super perigoso correr lá. Mas eu acabei indo correr lá e na semana passada parecia dia normal. Né? Então as pessoas não estavam respeitando. Então, de alguma certa forma, eu comecei a mudar de ideia desses tempos para cá. E eu acho que, de verdade, tem que se pensar na questão de, sim, ter um rodízio um pouco mais criterioso. Né? Eu acho que essa medida extrema funciona para um momento de pandemia. Eu acho que ele funciona para esse momento agora onde a gente está, né, vivendo situações extremas, situações de transformação. Né? O novo incomoda. Né? Eu acho que tudo que gera impacto, tudo que é novo incomoda. O ser humano não está preparado para o novo. Mas de uns tempos para cá, de 2 dias para cá, eu comecei a ver com mais bons olhos essa questão de as pessoas não poderem sair de casa. E realmente, eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, né? A babá do Theo, do meu filho. Ontem ela não pôde vir porque era rodízio do carro dela. Né? Em algum momento eu estava achando normal, porque eu tinha que trabalhar, minha esposa tinha que trabalhar. E aí a gente viu que, cara, realmente faz sentido, inclusive, esse rodízio de seres humanos, né? Então, se as pessoas ficarem mais em casa, se as pessoas respeitarem o isolamento, a gente vai conseguir ter um achatamento mais rápido da curva e vai conseguir sair mais rápido, né, desse pesadelo que a gente está vivendo aí de ter que ficar trancado a forceps dentro de casa. Né? Cara, você pegou o ponto principal, Gui, que eu acho que é o problema da política no Brasil hoje. Falta diálogo, falta transparência e falta um embasamento que passe confiança, de planejamento, de critério, não é achismo. Então, por exemplo, eu conversei com o secretário de Transportes, eu falei para ele, porque antes de sair o decreto, eu mandei um ofício falando, ó, pelo amor de Deus, você vai fazer esse rodízio? Então, inclui pelo menos todos os setores que são essenciais como isentos, porque senão você vai ferrar tudo, você vai ter o cara da farmácia, serviços de saúde e tal, eles incluíram. Aí eu perguntei para ele, falei, mas Caran, como é que você faz isso, cara? Qual que é o embasamento? Porque eu vi que tem várias ações judiciais e lá o Ministério Público pede as informações e eles não mandaram as informações. Aí ele falou, Caio, o transporte público de São Paulo movimenta 9 milhões de pessoas por dia no período normal. Metrô, trem e ônibus. Na pandemia, a gente está movimentando 2,5 milhões, então caiu para menos de 1/3. Com o rodízio, houve um aumento de 10% a 15% no transporte, que está menos de 1/3 do normal. Então a gente tem que monitorar e oferecer mais veículos para evitar aglomeração onde houve aumento da demanda, mas está na margem, ele disse. E de veículos, a gente retirou 2 milhões de pessoas da rua, que não migraram para o transporte. Nesses 2 milhões, 150 mil foram para o transporte e os outros 1.700.000 sumiram, porque eram pessoas que não precisavam sair ou não conseguiram sair, não sei. Aí eu falei, pô, mas você tem esses números, mostra isso, explica antes, porque você tem que fazer o negócio, senão fica todo mundo com raiva, a gente fica vendido. E ele falou, é difícil, a gente realmente não está conseguindo fazer uma comunicação, e concordo contigo, não falaram com as startups, não falaram com quem é do setor, não falaram com as empresas que são do serviço essencial, como que eles... E ainda fizeram um cadastro que não funciona, o cara manda um e-mail lá e não recebe. Então... no primeiro dia foi até... acordei e falei, putz, cara, a gente está com os carros das frotas dos clientes, principalmente os carros elétricos, parados, né? Porque as empresas estão paradas. Aí eu falei, pô, vamos levar esses carros e deixar nos hospitais de campanha, né, disponível para os médicos poderem se deslocar. Né? Provavelmente eles devem ter carro, eles devem usar o carro deles para se deslocar. E vamos deixar os carros elétricos que não dão, que eles não, por decreto, eles não têm rodízio, né? Aí o cliente falou, pô, ótima ideia, tal. E aí o Rogério, que inclusive está aí na live, entrou no nosso sistema e viu que a gente tomou multa nos carros elétricos, né? E aí, cara, entrou um dos pontos que eu peguei foi a questão também
Tomou a multa. E aí ele, porque não tem integração dos Detrans, né? Então, Detran, placa de fora, toma a multa aqui, só que eles têm que recorrer e aí ganha, né? Mas tem alguns casos até que é indeferido, tá? Mas, e aí a gente viu que tinha tomado a multa, né? Então a gente ficou receoso, falou, cara, a gente vai botar carro de cliente, vai ficar tomando multa o dia inteiro e vai arrumar um problema maior. A mesma coisa o Detran, né? Nesse post que eu fiz no meu LinkedIn, eu falei, cara, o Detran vai passar por uma sobrecarga de processos, porque muita gente não vai conseguir se cadastrar, vai tomar multa e depois o Detran não vai dar conta de tanta gente entrando para, né, recorrer, enfim. Faltou diálogo, faltou inteligência, né, e faltou também um pouco de preparo, que eu acho que isso já deveria ter sido feito lá atrás, né, até a questão da telemedicina. Tem um grande amigo meu, que, cara, ele mora na Europa já há mais de 10 anos, e ele foi para a Europa em 2010 para fazer a telemedicina de Berlim, né, da Alemanha. Então, isso quer dizer, cara, os caras não estavam se preparando para ter uma pandemia, para evoluir, ter uma transformação digital no serviço básico, né? Então, a gente acha que deveria ter se preparado mais, principalmente nessa questão de interligação de banco de dados, né? Então, os Detrans, eles têm que se conversar, né? Então, a gente que trabalha com carro elétrico e né, é entusiasta de carros elétricos, ao mesmo tempo que a gente tem, né, um baita tesão de trabalhar com isso, de promover, de ser evangelizador, né? Eu provoco minha mãe, provoco meu irmão para eles venderem os carros deles, comprarem carros elétricos, mas ao mesmo tempo eu sei que vai ter uma dor de cabeça, né? Porque os grandes benefícios hoje você acaba não tendo. A multa vem do mesmo jeito, você tem que recorrer, o IPVA vem, você tem que pagar e depois ter restituição. Então, acho que, né, cabe muito a vocês aí, essa liderança jovem, né, que está que tá dentro do governo aí, começar a provocar para ter mais transparência, né? Porque a impressão que deu é que esse novo rodízio aí também, cara, foi para promover o reloginho de multas que estava caindo, né? Porque pô, a gente sabe o tanto que lucram, né? Chamam de máfia das multas, né? Mas a gente sabe o quanto lucra uma cidade com radares e multas. Eu sou um cara que toma multa quase toda semana, sou muito distraído e a gente sabe que sem carros na rua o reloginho começou a cair, né? Então, para mim, num primeiro momento, pareceu muito mais uma medida também, né, de como reequilibrar todo esse faturamento que eles tinham no ecossistema todo de trânsito de São Paulo. Bom, eu falei bastante. E sem transparência abre precedente para a gente pensar isso, né? Com certeza. Para mim, assim, a política não tem um caminho saudável se não tiver transparência, que permite o controle social e aposta na inovação e tecnologia. Pra você ter uma ideia, a Câmara de Vereadores hoje faz todo o plenário virtual pelo Microsoft Teams e tal. É muito mais dinâmico, é muito mais eficiente. Hoje os vereadores falam mais, porque no plenário presencial, eu mesmo não tenho saco de ficar lá. Eu dou presença, subo no meu gabinete, vou trabalhar, receber as pessoas e despachar, e desse quando tem que votar. Porque fica um teatro, é uma dinâmica que não me agrada. Ela é improdutiva. Já o virtual é muito mais dinâmico, não tem espaço para o teatrão de ficar fazendo oposição, como se diz, obstrução, essas coisas. Fica ridículo, porque você está no virtual, e as pessoas estão assistindo na internet, então perde o sentido. Então está muito mais dinâmico. Eu acho que os parlamentos vão rever Brasília, por exemplo, os caras já vão de terça a quinta, deputados e senadores. Então, você mantém uma puta estrutura lá para terça a quinta. Aí, de sexta a segunda, ficam nos seus estados de origem. E aí gasta com avião, uma puta... Se você pensar friamente, você pode ter plenário virtual, você pode ter o cara que estiver em Brasília vai presencial e o que estiver no seu estado vai virtual. A coisa rodar mais, gastar menos. Acho que vai ter uma revolução no mundo com relação ao poder público. O judiciário está tendo um monte de despacho virtual, despachar com o juiz virtualmente, Tribunal de Contas e tal. A questão das multas, Gui, cresce todo ano a arrecadação. É uma receita importante no orçamento, embora não deveria ser, porque não pode ter finalidade arrecadatória, né, a multa. E essa questão dos recursos é uma puta sacanagem, porque assim, se eu fosse gestor público, eu ia lutar muito para fazer um programa de trainee, de estágio, para você ter mão de obra para ler todos os recursos. O direito a ter o recurso lido, pelo menos lido, com supervisão de um advogado, procurador, é básico, é a base do processo administrativo. Se você recorre e ele é indeferido sem ser lido, isso é muita sacanagem, é injusto, é incorreto. Então, você geraria emprego, oportunidade de experiência para as pessoas e daria direito aos recursos serem apreciados. Então,
é muita coisa que dá para fazer e não custa caro, né? Trainee, tô falando de trainee e estagiário, não estou falando de você fazer concurso público para ter gente para ler recurso. Agora, Sabe, só fazendo um adendo no que você falou, uma das coisas, até pegando um gancho num comentário que apareceu ali, que eu sou, acho que dos taxistas, né? Falando, sou taxista, tentei comprar um carro elétrico e não consegui. Muito dos, né, dos insights que eu tive para montar o modelo de negócio da Ucorp hoje foi da ociosidade e da falta de inteligência do uso das frotas do governo. Né? Então, eu morava ali no Jaguaré, eu via, cara, tipo, eram uns 40, 50 carros parados, e aí um dia eu desci lá e perguntei pro cara, falei, eram uns spins brancas, né? Ali no SP, no Universo São Paulo, ali na frente da USP, e aí eu perguntei pro cara por que aqueles carros estavam parados. Ele falou, cara, porque não tem gestão. Né? Então, tipo, como a gente não consegue comprovar gastos, não consegue ter gestão, o contrato tá rodando e os carros ficam parados aí. Né? Então, eu tinha acabado de voltar de Nova York, e Nova York é um case, foi a primeira cidade que eletrificou a frota inteira, né, do governo. Então, todos os parlamentares, vereadores, todo mundo né, que trabalha dentro do poder público de Nova York, hoje tem carros elétricos, que é o Bolt e o Leaf, né, o Nissan Leaf e o Chevrolet Bolt. Eles tinham $1.800 de manutenção antes dessa manutenção em combustível por mês, por carro, e hoje eles têm $200. Né? Então, isso do que você falou, que a multa não pode ser o intuito dela, né, gerar receita, gerar arrecadação, mas tem outras formas de você arrecadar, que é não gastar. Né? Então, acho que eletrificar as frotas, você acaba não gastando, e é absurdo. Então, eles gastavam 1.800 e hoje gastam 200. Né? Então, a gente tentou implementar isso aqui, bateu na trave várias vezes, não conseguiu, né, infelizmente. Então, hoje, muito da questão da eletrificação das frotas está na mão do privado, está na mão das empresas. Né? Infelizmente, o poder público hoje não consegue ter agilidade. Né? Cada vez que fala em licitação, tem um frio na espinha, não participo. Né? A gente é startup, eu não tenho tempo para ficar fazendo licitação, não tenho nem time, não posso parar meu time para ficar lendo edital. Então, tem esse grande problema. Eu acho que muito do que a startup faz, né, que é entregar uma solução usando tecnologia, às vezes você não está gerando um lucro absurdo, mas só se você tem um saving, né, o fato de você fazer o cara, né, ter uma redução de custos já é algo muito importante, e na mobilidade urbana, principalmente na mobilidade governamental, isso tem que acontecer rápido. É um ponto que eu bato sempre, toda vez que eu... E o poder público tem o poder de induzir, ele tem que induzir. Por exemplo, na Câmara, era só o carro, a locação do carro lá, você tem uma cota, uma verba de gabinete lá que você pode usar para vários tipos de serviço. Entre eles, locar um carro. A opção de locação era um Cobalt normal, tal 2.0 e tal. Aí a gente brigou, o presidente colocou agora a opção do híbrido e do elétrico. Só que o elétrico é o Renault Zoe, acho que está muito caro, R$7.500. R$7.500 a locação, porque a demanda é menor, a manifestação foi menor, então não inviabilizou. O híbrido é R$2.000 a mais que o normal. Só que ele faz 18 por litro. Ele está fazendo 17,7 por litro. Ele é muito mais econômico. Manutenção menor. Então já reduz pra caramba, assim, e polui menos. E é dispensado do rodízio. Então você consegue circular todos os dias. Aí eu pensei, falei, por que a prefeitura não tem uma política, não faz um acordo com as montadoras, de eletrificar a frota? Toda subprefeitura tem abastecimento elétrico, todo prédio público municipal tem o ponto de recarga, e a prefeitura dá o exemplo. E a gente até fez uma lei, a gente aprovou uma lei aqui, que fala o seguinte: a prefeitura vai ter que fazer inspeção veicular de poluente em toda a frota que presta serviço para ela. Então, antes dela vir encher o saco da população com rodízio, com controlar e com inspeção de carro novo, ela tem que fazer na frota dela e tem que estar na emissão zero, tem que estar uma coisa limpa. E aí o prefeito sancionou, então a gente tem uma perspectiva de, com essa lei que obriga essa inspeção, acabar forçando a renovação da frota para a frota elétrica. Né? Eu vou te dar uma notícia boa. Uma das transformações que aconteceram no mundo foi também o mindset, né, a mentalidade das montadoras. Então, antes a montadora, o negócio dela no final do dia era vender carro. Né? Quem fazia toda a estrutura de novos negócios de mobilidade eram startups e eram os intermediários, né? Então eram as locadoras.
E agora, quase todas as montadoras que a gente tem parceria estão fazendo locação direta e o custo caiu pela metade quase. Né? Então, Que inclusive, se legal. vocês precisarem de ajuda, nossos amigos da Nissan, nossos amigos da Caoa Chery, inclusive a gente tem um Arizo 5 elétrico, que é um baita carro, tá saindo na faixa dos R$ 4.000 e, cara, eles têm todo o interesse de fazer parceria tanto com o poder público quanto com o privado. A gente já está levando a solução, a gente é a primeira startup a conectar todos esses carros, né? Principalmente da Caoa Chery, a gente já tem conectado na nossa plataforma. Então é uma questão, exatamente, é uma questão de, cara, de querer fazer, de bom senso, e eu acho que um dos grandes impactos que tiveram no mercado automobilístico foi as montadoras olharem com mais cuidado nessa questão de como fazer, né, de verdade essa, né, eletrificação das frotas, né? Porque foi o que você falou, um Renault Zoe, que era um carro de uma plataforma basicamente 1.000, né, nossa amiga Silvia, falei com ela hoje, eu lembro que o ano passado eu mandava propostas para cliente, tinha cliente que falava, eu não vou pagar R$ 7.000 num Peugeotzinho. Eu falava, eu tinha que explicar qual era o carro, tecnologia, né? Enfim, a questão da infraestrutura, cara. A infraestrutura é uma coisa assim que, né, até o ano passado também, muitas das empresas, né, EDP, Enel, um abraço para o Paulo da Enel, que acabou de passar aí, grande parceiro nosso, tanto na questão de mobilidade de carros, quanto de caminhões e ônibus, a Enel está investindo bastante, então já tem empresa que está instalando carregadores nas empresas, né? Muito do que a gente tinha problema ano passado era que a gente ia, o cliente se encantava, né? Eu como startup não podia perder tempo, queria faturar rápido, e quando chegava na ponta ali, no CEO ou no cara de compras, a primeira pergunta que ele fazia é onde eu vou carregar. Aí eu tinha que resolver o problema dele de atrás da empresa de carregamento, aí se era um ponto público, a empresa de carregamento tinha problema, né, para fazer licitação, né, no caso do Invest São Paulo, a gente tentou por várias vezes, a gente ganhou. Eu cheguei lá com o carregador embaixo do braço, falei, vamos instalar aqui. E não conseguimos instalar por conta, né, de que ter que abrir uma licitação, tem um monte de problemas burocráticos, e a gente não conseguiu instalar ali, sendo que lá no Invest São Paulo tem bastante gente que tem carro elétrico, e enquanto trabalha não consegue carregar o carro lá. Então, acho Que que uma loucura, das... né? Não faz Sentido nenhum, exatamente. Isso era uma discussão grande que teve o ano passado, até nos encontros de mobilidade que tinham, né? Quando que ia cair a ficha que cada vez mais que as pessoas vissem carregadores, cada vez mais elas se convencer de comprar carros elétricos. Né? Então, eu acho que é um ciclo, né, que ele tem que acontecer rápido. Né? Até os nossos amigos da Enel, até o pessoal da InCharge também está fazendo instalação de pontos públicos, né, uma outra mudança né, de paradigma também, de mindset que está acontecendo. Em postos de gasolina já estão autorizando instalar carregadores, antes os caras não queriam ver nem pintado, né? Era a ameaça latente, e hoje eles estão autorizando, então a Encharge já tem aqui no posto da Bandeirantes, tem aquele Ipiranga, se eu não me engano, ali perto de Moema, já tem um carregador instalado lá. E agora a gente está torcendo para que eles consigam destravar muita coisa por conta dessas mudanças todas que estão acontecendo rápidas, né, numa velocidade absurda. E eu acredito que em muito pouco tempo as pessoas vão conseguir ter essa segurança, né, de trocar o carro a combustão por um carro elétrico e ter aonde carregar. Isso é o mais importante, né? Com certeza, com certeza. Ó, vendo o que aconteceu com a telemedicina, que ano passado eu fui num congresso de telemedicina e o pessoal falando que que é difícil, que é contra, que a ética... Agora ela virou uma realidade já, acho que é sem volta. Às vezes essas crises vêm para dar um empurrão, um freio de arrumação, e a gente cair na real. Então eu acho que assim, a mobilidade elétrica vem para ficar, vem para ficar. A gente tem que mudar nosso sistema tributário, né? Não faz sentido ser, por exemplo, uma bicicleta elétrica custar mais caro do que uma bicicleta não elétrica. Um carro elétrico custa mais caro que um carro a diesel ou a combustível fóssil. Então é difícil, o lobby é forte, mas é sem volta. E fico feliz de saber que as montadoras estão fazendo locação direta, porque esse é o caminho para que não tenha, para que o custo seja menor. Eu conversei com um amigo nosso que é diretor da Uber, o Ricardo, e ele me falou que a questão do carro locado, né, para quem trabalha com aplicativo, ele ocupa um percentual grande hoje da base de prestador, de colaboradores lá. A pessoa não tem dinheiro para comprar um carro, mas aluga e faz. 80%. 80%, né? Ele não me disse o número. 80% da frota de Ubers. Até foi desesperador no dia 1 da pandemia. Né, começou a pipocar fotos. Aqui eu tenho amigos, né, o pessoal da Cove, que é uma startup que fazia
né, a conexão entre locadoras e motoristas de Uber. Cara, filas e filas de gente devolvendo o carro. Né? Acho que esse foi um grande impacto também, né, que a pandemia trouxe. Né? O Uber, indiscutivelmente, estava sendo a melhor opção aí de mobilidade urbana. Né? As pessoas estavam deixando de ter carro, as pessoas estavam deixando, né, de sair de carro de casa para ir para festas, para ir para eventos, para ir trabalhar. Né? O Uber estava sendo uma opção. E aí, de repente, por uma questão de enxugar custos, os motoristas de Uber começaram a devolver os carros. Né? Então, acho que um dos grandes impactos que teve na mobilidade foi a diminuição da escala do Uber. Né? Então, E isso você vai ser tem uma coisa que... estudos sobre a questão do... Porque uma das... Você sabe que essa é uma briga que eu acho que é uma falsa briga, né? Uber e táxi. Tem aqui colegas taxistas que acompanham a gente. Eu uso bastante táxi pela questão do corredor. E fora que o taxista é um profissional que às vezes dedica-se para isso, então ele não está fazendo um bico. Então, às vezes, para ir para lugares que eu não conheço, eu prefiro do que depender só do Waze, mas eu uso os dois. E essa briga é uma briga besta, porque tem espaço para os dois, o táxi tem algumas vantagens que o tornam mais competitivo, tinha que desburocratizar mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que é um fato que essas opções de aplicativo, de compartilhamento, de carona, todas as opções que a tecnologia trouxe, houve uma redução da frota ou houve um aumento? Porque quem é contra os aplicativos fala que por causa dos carros locados tem mais carro na rua, mas não faz sentido, porque um carro locado prestando serviço, às vezes substitui três, né? Na verdade, o que aconteceu, tá? Eu acho que teve um movimento muito grande por conta também do desemprego. Né? Então, muita gente começou a ter o Uber como uma forma de renda. Né? Então, às vezes a pessoa nem dirigia. Eu peguei várias vezes Uber com pessoas que pediam desculpa e falavam assim, pô, é a minha primeira semana de carta, desculpa aí se eu dei alguma chicoteada, tal, não sei o quê. Eu falo, não, eu fui mandado embora e tive que me virar, tirei carta para virar Uber. Né? E o Uber, o ano passado, era o maior empregador do país, tinha 14 milhões de empregados. Né? Então, a gente entende que, ao mesmo tempo que você tem uma opção de mobilidade, as pessoas deixam de tirar o próprio carro, você também aumenta a escala de pessoas na rua que estão ali trabalhando, né? Então, eu acho que você acaba equilibrando, né? O impacto maior está em outros setores, né? Está em outros segmentos. Então, estacionamentos, né? Então, o estacionamento teve uma caída, né, absurda, né? O pessoal da Estapar, o ano passado, fazia vários meetups e vários eventos para falar sobre a transformação digital, né, dos estacionamentos, porque em algum momento as pessoas iam parar de ter que usar estacionamento, né, e eu acho que, cara, é um quociente aí que, se você for equilibrar, não diminuiu. Né? Acho que, pensando friamente, não diminuiu o número de carros na rua. Não diminuiu porque tem muito desempregado que está buscando essa alternativa e que ela acaba equilibrando. Exatamente. Exatamente. Isso foi o que desafogou muito carro de montadora, né? Muito carro de locadora. Então, as locadoras criaram um modelo de negócio só para Uber. Não sei se você chegou aí no prédio do Uber, lá embaixo tinha a Hertz, tinha a Localiza, já tinha locadora ali. Então, o cara ia lá na sede do Uber, fazia, né, um teste lá, que tinha que fazer um teste, né, psicotécnico, e ele já descia no elevador e já caía direto da frente de um balcão ali para alugar um carro. Né? Então, eu acho que foram criados modelos de negócio em cima dessa escala, né, de mais Ubers, de mais motoristas de aplicativo, né, não só Uber, mas 99, EasyTaxi, mas eu acredito que, né, que agora, com essa virada aí que o Corona deu, a gente vai conseguir sentir, né, se o Uber realmente vai fazer falta, né, que eu acho que vai, tenho certeza que vai. Né, até aqui o Já pessoal está está, falando que pelo que eu os vi direitos ontem, trabalhistas, né, dos Ubers. pelo que eu vi ontem, no dia ímpar, né, eu preciso ver como é que está o dado hoje. O preço dinâmico aumentou muito na periferia. A oferta de Uber na periferia caiu com esse rodízio irrestrito. Então, isso é um efeito ruim, porque a pessoa da periferia tem menos opção de transporte público, e aí com o Uber dinâmico, a pessoa fica refém do transporte lotado. Assim, eu acho que o Uber, ele desafogou um pouco, né, o transporte público, isso é inegável, mas eu acredito que nos últimos, de novo, era um normal que não era normal, não era bom pra gente, a gente não podia ver aquilo como normal. Né? Então, pô, eu até por conta da minha startup, né, eu sempre
conversava com os Uber, sempre falava. A gente fez um projeto, né, com o Cabify o ano passado, que a gente ia colocar carros elétricos na frota do Cabify, acabou não indo para frente, né, por conta de alguns problemas burocráticos que tiveram lá. Mas nessa época eu lembro que eu pegava bastante Uber, Cabify, 99, conversava bastante com os caras. Cara, sem brincadeira, 60, 70% das pessoas eram novos entrantes. Eram pessoas que trabalhavam em banco, que trabalhavam, né, em alguns outros lugares, perderam o emprego e estavam ali tendo que se virar para, né, para conseguir botar comida dentro de casa, né? Então, acho que essa escala, né, a escalada do desemprego e ao mesmo tempo a oportunidade da pessoa não ficar parada em casa e fazer Uber com carro alugado. E tinha gente que até empatava. Tinha cara que, cara, o olho do cara lacrimejava, ele contando, falando, putz, cara, hoje acabei fazendo 2, 3 corridas só e vai ser um dia que vai ser nulo para mim. Dirigir, fiquei o dia inteiro sentado aqui, tô com uma puta dor nas costas e vai ser um dia nulo para mim, né? Então, eu acho que uma das coisas que tem que, principalmente o poder público, olhar com carinho também é a questão de regulamentações e até trabalhistas, né, e até algum tipo de controle sobre o volume de pessoas que vão, né, na retomada aí ter o Uber como opção de receita. É difícil, cara. Sabe que eu politicamente, eu sou um defensor da liberdade, então eu tenho os dois pés atrás com regulamentação, principalmente se for algo que está sendo estreado no Brasil, que não tem, não tem já uma experiência fora, que é algum lugar que já fez, para você não repetir, evitar alguns erros. O fogo do Brasil é o seguinte, como a gente está com desemprego alto, né, a gente estava já com uma massa de pessoas desempregadas, a gente está falando de Uber, mas tem também os entregadores. Eu fiz uma lei aqui, a gente aprovou uma lei da ciclologística. Um cara que trabalha para Rappi, para Uber Eats de bike, né, iFood e tal, ele pedala mais ou menos 70 horas semanais para tirar 700, 800 reais. Então é pesadaço assim o trampo. Só que aí você vai perguntar para esse cara, ele fala assim, meu, ou é isso, ou eu ia ter que tentar pegar um Bolsa Família aí de 300 reais. Então eu não tinha opção. Com isso eu estou ajudando a minha família. Só que o cara é jovem, ele não consegue ficar a vida inteira nisso. Se ele não estudar e se preparar, uma hora vai perder a saúde e não vai conseguir ser entregador de bike pro resto da vida. Então a gente tem que focar em tentar capacitar as pessoas para elas serem preparadas para esse novo mundo, Gui. Não adianta, cara. Porque os colegas estão escrevendo aqui que é de trabalho escravo, a Uber, esses aplicativos, eles dão uma opção. Você não trabalha lá se você não quiser. Aliás, você pode trabalhar na concorrente se você quiser. Então, criticar quem está dando essa opção porque as condições não são boas, qual que é a alternativa? A gente vai estrangular, que nem foi feito com os patinetes, botando um monte de regra idiota, aí os caras saíram do Brasil? É difícil. É entre a cruz e a espada. Eu acho que a gente tem que capacitar a população para os jovens ser preparados e entender que o mundo requer pessoas com capacidade de adaptação, que sejam bem informadas e dinâmicas. Assim, não tem para onde correr. E eu acho que a economia do mundo vai mudar. Eu uso sempre Nova York como case, né? Então, cara, lá foi o primeiro lugar onde o Uber opera, que eles tiveram o Uber Green, né? Que é o Uber elétrico. E o cara que tinha o selo do Uber Green no carro dele, ele tinha uma porrada de isenções, né? Ele podia rodar no centro ali de Manhattan, né? Onde era a Times Square. Ele carregava de graça nos pontos públicos de carregamento. Ele tinha isenções de tax, né? De taxas. Então, e também na questão de começar, eu falo, né? Eu acho que a gente, startupeiro, a galera da tecnologia, a gente olha muito para a camada de dados, né? A gente olha muito para a nuvem, para serviços que estão na nuvem, e o Uber é um deles, né? Então, em Nova York, para eles, é um grande, né, experimento social que eles testam novas modalidades, né? Então, quando você fala em conceito de Smart City, ali eles conseguiram aplicar muita coisa olhando para né, colocando o ser humano no centro e olhando para o Smart Citizen, né? Então, quando o cara ele é smart, né, então ele usa um aplicativo para, né, essa transformação digital do mundo, ela já estava acontecendo, né? Então as pessoas, né, já usavam aplicativo para comer, já usavam aplicativo para ver filme, já usavam aplicativo, né, para comprar, para fazer compras, já usavam aplicativo para se relacionar com outras pessoas. E lá em Nova York, os serviços públicos de mobilidade já estavam testando a uberização de serviços igual de ônibus, né? Então, em alguns lugares, igual Queens, né, e eles já estavam testando que eles estavam tirando os pontos de ônibus e o ônibus fazia a rota da onde as pessoas estavam cruzando dados. Então, eu acho que também
quando eu falo que faltou diálogo, faltou escutar um pouco dos startupeiros aí da startup, é a gente ter esse olhar também para como os dados, né, essas novas lideranças, você é um cara que com certeza, se você passar um dia com a gente, você vai ter uma porrada de insight bacana, de coisas que você consegue aplicar a partir dos dados que você consegue extrair disso aqui, né? Então, né, o cara tá com o celular no bolso e consegue saber. Hoje o Google, a hora que você entra no carro, o Google fala, você vai demorar 7 minutos até sua casa. Você fala, mas eu não te perguntei. Né? Mas ele já sabe que você, né, tem um machine learning ali que ele sabe, que é por inteligência artificial, já cruza seu dado, ele sabe que todo dia naquele horário você sai do ponto A e vai para o ponto B. Então, a partir da hora que você começa a ter esse olhar mais data-driven, né, olhar mais para dados, você consegue ter uma mobilidade urbana mais inteligente. Com certeza, Gui, ó, eu vou te agradecer. Essa live a gente podia fazer outra em breve já, num curto espaço de tempo, que tem muito assunto para falar. Né, para São Paulo, que depois eu queria bater um papo com você. Eu tenho uma ideia que eu defendo e nenhum prefeito abraçou. Talvez eu vou ter que um dia virar prefeito para conseguir implementar. Se Deus quiser, volta em você sempre, hein? Que é abrir o capital da CT. A CT é uma SA, é uma empresa que tem 98% do capital da prefeitura e ela não tem capacidade de investimento para renovar, por exemplo, os semáforos. Nossos semáforos não tem no-break, não são inteligentes, eles são alimentados por fio de cobre, não por fibra ótica. Então, eles não, assim, é um caos. Boa parte do nosso trânsito é gerado pelos semáforos burros e velhos que a gente tem. Para você ter uma ideia, a gente tem um contrato de manutenção de semáforo que a empresa ganha por ocorrência atendida. Então, para ela é ótimo que roubem os fios de cobre para ela ir lá fazer manutenção. Óbvio. Então, assim, umas coisas malucas. E aí, se se abre o capital, isso permite que o capital que tem foco na mobilidade, no Big Data gerado com isso, para botar câmera, botar inteligência nesse sistema, possa investir e a gente ter uma mobilidade mais fluida, né? Então, acho que esse é o caminho. A tecnologia é conectar, é gerar dados, poder analisar esses dados e a partir deles, melhorar o sistema, né? Mas aí a gente marca aí uma... Com certeza, que eu puder, cara, que eu puder te ajudar. Eu tenho até um vídeo que eu vou te passar depois aqui, né? Que Nova York, que é o case que a gente usa sempre, foi a primeira cidade que tem um CTO. Né? Isso que você está falando de ter, né, inteligência dentro do CT, a pessoa que cuida do trânsito de Nova York não é um engenheiro de trânsito, ele é um CTO, ele é um cara de tecnologia. Então ele olha, né, para dados, ele olha para serviços na nuvem, ele olha para essa inteligência. Né? Então o que eu puder ajudar aí, conta comigo. Eu acho que, cara, eu sou um entusiasta, né, do futurismo, que agora já é realidade, né, já é presente. Né? Então muito do que a gente aprendeu no mundo aí, né, rodando e vendo cases de coisas que funcionam, isso é mais importante. Né? Também não dá para viajar na maionese, sair propondo, né, coisas como você falou, né? Já existe um sistema, né, todo cheio, todo corrompido, todo cheio de vícios, né, que porra, tem uma vazão de dinheiro público aí, inclusive da CT. Né? Então acho que um dos principais pontos de disrupção que tem que acontecer nas cidades é esse olhar mais criterioso para dados de trânsito. Boa, Gui, muito bom te ver, cara. Valeu pelo seu tempo aí. Obrigado pelo convite. Quem quiser seguir... Para você também participar da nossa live no Instagram amanhã. da Corp também. Amanhã? Não, a de amanhã não, na semana que vem, acho. É que você tem... Ah, tá, mas é que também amanhã tem uma live sua com o Clemente. Amanhã tem, com o Clemente. O Clemente é especialista em carros elétricos, cara. Quem é entusiasta de carro elétrico aí, acompanha, porque, cara, o cara é uma enciclopédia. Eu falo que toda vez que eu converso com ele, parece que eu tô num TEDx, né? O cara dá uma aula de eletrificação, de regulamentação, de tecnologia de bateria, né? De todas as tecnologias do mundo aí, de integração de dados, né? Então vai ser uma conversa bem rica amanhã sobre, né, carros 100% elétricos. Porra, animal, eu vou assistir. Quem quiser acompanhar, procura aí o Corp _app, que é o perfil aí do Gui que está conectado com a gente. E valeu, Gui. A gente conversa na próxima live e eu vou preparar uns dados aí da prefeitura para te passar. Cara, a gente tem muita coisa para fazer aqui. Boa, conta comigo. Eu acho que as nossas lideranças, né, governamentais precisam passar aí pelos caras mais jovens, que têm a cabeça mais aberta igual você. Votei em você, vou continuar votando até quando você for prefeito. Valeu, irmão. Obrigadão. Tamo junto. Beleza? Tamo junto, Caio. Um abraço. Abração.